Você quer aprender a criar uma atividade para trabalhar a propriedade 10 do sistema de escrita alfabética? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Oi gente, eu sou a Fernanda, quero que vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago algumas sugestões para trabalharmos a propriedade 10 do sistema de escrita alfabética. Segundo Arthur Gomes de Moraes, existem 10 propriedades e todas elas devem ser trabalhadas individualmente. A propriedade 10 diz que as sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais. Consoante-vogal, consoante-consoante-vogal, consoante-vogal-vogal, consoante-vogal-consoante, vogal, vogal-consoante, vogal-consoante-consoante, consoante-consoante, vogal, consoante-consoante. Mas a estrutura predominante no português é a sílaba consoante-vogal. E todas as sílabas do português contêm ao menos uma vogal. Nessa fase, a criança precisa compreender que existem sílabas que são diferentes daquelas que nós habitualmente usamos, que são as chamadas sílabas complexas. Então, nas atividades, nós vamos contemplar exercícios que trabalhem com a questão das sílabas complexas, fazendo com que as crianças percebam que, ao inserir uma letra, eu mudo aquela palavra e eu mudo completamente o significado dela, tá bom? Então, nós vamos para o Canva para poder iniciar a produção das nossas atividades. A primeira atividade é para trabalharmos as palavras que apresentam sílabas com consoante, consoante, vogal. Então, a criança precisa perceber que podemos acrescentar em algumas palavras uma outra consoante, que essa palavra irá mudar. São as chamadas sílabas complexas. Então, nessa primeira atividade, a criança vai fazer justamente a inserção de uma letra, transformando aquela sílaba em uma outra sílaba e automaticamente mudando aquela palavra. Então, aqui já tem um espaço para a criança colocar o nome, nós vamos colocar o enunciado. Então, coloque o R depois da primeira letra e descubra a nova palavra. Vou diminuir aqui o tamanho da fonte, porque ela tá no tamanho 22, ela pode ficar menor, não precisa ficar tão grande. Vou justificar e colocar tudo aqui à esquerda, ó, alinhamento à esquerda. Vou deixar as margens iguais, né? Então, aqui, ó, vou colocar 12. Se você quiser, pode aumentar um pouquinho também. Então, alinhado ali, pronto. E aí, a gente vai montar a lista de palavras, tá bom? Pato, faca, tinta, pego, pata. Vou alinhar tudo à esquerda, alinho só de baixo, ó, novamente, alinhar tudo à esquerda, pronto. E aí, a criança vai acrescentar a letra R aqui, depois da primeira, e aí ela vai descobrir qual vai ser a palavra nova que vai ser formada. Vou vir aqui, ó, e deixar tudo maiúsculo, tá? Então, aqui, ó, a gente pode, vamos lá, eu vou aumentar o espaçamento entre as linhas. Pra gente fazer isso aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, vou inserir uma forma.
Vou vir aqui em cima, vou colocar uma borda, porque eu não quero essa imagem colorida, tá? Eu só quero ela para ficar em volta ali das palavras. Vou diminuir um pouquinho, venho aqui na cor e deixo ela branca. Então, pronto, ó, vou colocar aqui. Vou colocar essas palavras mais para cá. Vou colocar aqui. Vou aumentar um pouco aqui. Agora sim, ó, vou colocar as palavras aqui dentro. Vou aumentar um pouco mais, ó. Pronto. Aí aqui, ó, você pode colocar uma setinha, ou você pode somente colocar a linha para a criança escrever, tá? Então, vou colocar somente a linha aqui. Aí depois a gente arruma tudo pra ficar tudo alinhado direitinho, né? Ó, pronto. Então aqui, ó, posso diminuir um pouquinho mais e eu posso colocar isso aqui, ó, no meio da forma, tá? Aí aqui eu vou tirar só um pouquinho mais pra baixo pra ficar mais espaço ali criança escrever em cima, ó. Posso agrupar isso aqui, então venho aqui, aqui. Mudou de lugar, às vezes eu esqueço. Pronto, aí a gente pode deixar no meio, né? Ou você pode diminuir também um pouco isso aqui, ó, e colocar uma outra forma dessa aqui do lado, né? Então, coloca essa aqui mais pra cá, ó, diminui um pouco o tamanho dessa forma aqui, e aí você coloca outra dessa aqui do lado, fazer 2 retângulos desse, tá bom? Essa atividade, essa primeira sugestão de atividade, ela já tinha sido utilizada anteriormente para trabalhar a propriedade 7 do sistema de escrita alfabética. Então, o que acontece? Nessa atividade, quando a criança insere uma outra letra, ela vai conseguir reconhecer uma nova palavra. Então, ela vai perceber que a troca, a omissão ou a inserção de um novo fonema, ele muda o sentido da palavra. Então, essa atividade, além de trabalhar a propriedade 7, ela trabalha também a propriedade 10. A próxima sugestão de atividade, ela também já foi utilizada para trabalhar a propriedade 6 e a propriedade 4. Então, nessa atividade, a criança vai precisar colocar a letra inicial correspondente de cada imagem e ver e verificar qual é a palavra nova que está sendo formada ali. Então, de acordo com a propriedade 10, ela vai perceber que nessa palavra nós temos consoante, consoante e vogal. Ela vai começar a fazer a leitura de palavras com sílabas complexas. E ela vai perceber que muitas palavras fogem daquele normal que até então elas trabalhavam, que são as palavras que possuem consoante e vogal. Nas outras propriedades anteriores, no caso da propriedade 6, a criança vai identificar que cada grafema representa um fonema. E no caso da propriedade no caso da propriedade 4, ela vai perceber que palavras diferentes compartilham as mesmas letras. Então, aqui nessa atividade, ela vai estar trabalhando 3 propriedades diferentes. Então, aqui, como eu fiz a montagem dessa atividade. Então, esse é o enunciado, descubra a palavra, coloque a letra inicial de cada imagem e descubra a nova palavra. Primeira coisa que eu fiz, ó, foi colocar aqui uma forma retangular, ó, tá vendo? Então, são várias formas retangulares, uma ao lado da outra, então você vai inserir a forma retangular, vai fazer o mesmo processo que eu fiz aqui anteriormente, né? Você vai vir aqui, colocar a borda, fundo branco, para você poder colocar as informações em cima. E aí, pesquisar por cada um dos elementos da palavra que você quer que a criança monte. É claro que para você entregar para a criança, aqui não vai ter a letra, né? Então, aqui vai estar assim.
vazio. E aí a criança que vai preencher, tá certo? Uma outra sugestão de atividade é para a criança completar com a sílaba faltante. Então aqui, ó, a gente vai colocar complete com a então aqui, ó, complete com a sílaba faltante. Então você vai pesquisar as imagens, de preferência aquelas que possuem sílabas complexas. Então aqui, ó, você vai colocar a imagem e a criança vai ter ali um espaço para ela poder completar com a sílaba que está faltando. Então você vai colocar aqui, ó, e aí ela completa. Então vou diminuir aqui o tamanho só. Você pode aumentar um pouco o tamanho dessa daqui. Pronto. E aí a criança vai completar. E aí você pode colocar várias outras palavras, como brinco, bruxa, brócolis, prato, tá bom? Na próxima atividade, você pode pedir para a criança organizar as palavras de acordo com a sílaba em destaque. Então, leia e organize as palavras de acordo com a sílaba em destaque. Vou diminuir aqui. Vamos lá, colocar aqui. Você pode deixar tudo maiúsculo, se quiser, né? Então, aí a gente vai fazer, nós vamos fazer algumas colunas, né? Então, vou inserir aqui uma forma retangular. A gente vai fazer uma coluna para ela colocar as palavras que correspondem a cada uma das sílabas complexas. Então, vou diminuir aqui para 2. O preenchimento eu vou deixar branco. Então, como ela vai fazer o desenho e ela vai escrever o nome, a gente vai deixar um espaço aqui para as duas coisas, tá? Então, eu vou copiar isso aqui 3 vezes. Ó, isso aqui dá para aumentar um pouco o tamanho. Então, vamos lá, vou aumentar um pouquinho aqui, ó, 46 e 46.8 e 46.4. Vou tentar deixar isso aqui, ó, do mesmo tamanho. Agora aqui. Esse aqui eu vou apagar e eu vou copiar. Aqui é mais fácil, ó. Então, pronto, ó, coloquei as 3. Vou colocar mais para baixo, porque eu vou colocar... eu vou colocar primeiro as palavras, ó. Então, eu vou pegar uma outra forma dessa aqui, para poder escrever as palavras. Então, aí você tem que ter uma lista de palavras que você vai usar ali. Então, aqui, ó, vou inserir texto novamente. Então, vou escrever as palavras. Gravata, grilo. Vou colocar um tracinho entre elas, para não ter dúvida, né? Para a criança não ficar com dúvida ali na... Prego, pedra, prendedor, tigre. Opa, saiu errado aqui. Tigre, prendedor. Nossa, gente, isso é tudo errado. Pedra, tigre, padre. Vamos lá, vou jogar isso aqui pra baixo, ó. Então, pronto, a minha lista de palavras tá aqui.
Aí a gente vai destacar as letras, né? Porque, ó, ela vai agrupar nesses grupos aqui, ó, de acordo com as primeiras letras. Então, aí, ó, a gente vai selecionar tudo, vai lá, ó, pedra é o DR, que no caso são as duas consoantes, né? Que ela tem que identificar. Aqui, DR. Pronto. Bom, feito isso, a gente precisa de mais um pouquinho de texto, porque aí a gente vai colocar GR, PR e DR. Agora eu vou colocar aqui mais pra cima, ó. Vou colocar aqui. Aí ou você vai, ó, coloca o mesmo, né, e vai dando um espaço aí para poder ajeitar, ou você faz, coloca separado as letras de cada um em cima ali, ó. Mas acho que assim dá. Pronto, ó. Então coloquei aqui. E aí eu vou colocar uma linha para a criança ter um lugar, ó, vou vir aqui na linha, vou diminuir a espessura dela, ela não precisa ser tão grossa, deixar na mesma espessura que tá ali a minha borda. Agora eu vou colocar a linha aqui, ó. Vamos ver se ela tá do mesmo tamanho. Sim, vou copiar, Ctrl D, vou colocar aqui na mesma posição, Ctrl D ali, ó. Deixa eu só chegar isso aqui mais pra cá, ó, vou deixar bem centralizado ali. Pronto. Aí eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl D, pronto. Então, se você quiser, você pode, vou deixar isso aqui, ó, tudo maiúsculo. Se você quiser, você pode deixar um exemplo ali pra criança, né? Então, ó. Opa, gravata. Você coloca aqui. Então, pronto, você deixa a gravata aqui, para ela poder saber o que ela vai fazer. Então, nesse espaço aqui, ó, ela vai... Nesse espaço aqui, ela vai escrever. Aí, você ajeita direitinho aqui, deixa no meio, ele não tá querendo ir. Aí, você pesquisa aqui o desenho, ó. Gravata. E aí, você vai colocar o desenho lá. Vamos lá, vou ver tudo aqui, ver o que que tem de gravata. Aí, você escolhe o que você mais gostar aí. Vou escolher, ó, essa daqui. Vou só deixar essa mais clarinha, vou colocar um pouco mais escura. Pronto, gravata. E aí a criança vai fazer a mesma coisa. Então, ela vai pegar as palavras que tem o PR, vai fazer o desenho aqui, nesses dois, DR aqui, e vai terminar essa daqui, tá bom? Se você também precisa de sugestões de atividades para trabalhar com as outras propriedades do sistema de escrita alfabética, você vai encontrar aqui neste canal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de alguns vídeos relacionados a este conteúdo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no meu canal e me siga também em outras redes sociais, @criar para ensinar. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!